Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu ia falar do episódio especial de Sandman que encerra com chave de ouro essa grande jornada que é esse universo, nos trazendo ainda muito mais ensinamentos e também muitas reflexões sobre a vida e também sobre a morte e tudo que os cerca. E antes de eu começar a falar sobre tudo e mais um pouco, já se inscreve no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos, curta e comenta bastante e vamos ao que interessa. E gente, quando a morte conta a história, você deve parar por vir. É simples, ela vai te ensinar sobre o verdadeiro valor da vida, essa dádiva que é estar vivo, mesmo com tantos percalços do mundo. E aqui a gente já vai acompanhando a jornada do personagem, porque algumas pessoas tomam essa atitude extrema e o que eu dei para vocês é que a gente não tem essa resposta. A gente pode ter mil ideias, especulações, e a gente não tem essa resposta. A gente só acompanha a jornada desse personagem que se assemelha a muitas pessoas que estão agora vivendo isso nesse exato momento. E nisso a gente acompanha a perspectiva de mundo sobre o personagem, onde ele é um agente de mudança que tenta toda hora alertar a nós, seres humanos, que se a gente não mudar, o mundo vai ruir. E aqui a gente vê o quanto isso é frustrante para ele e leva possivelmente a essa tentativa dele. E de alguma forma essa ideia e percepções dele de mundo, ela não tá errada, é só uma visão um pouco muito pessimista, assim. De alguma forma, a gente vai ser o causador da nossa própria destruição, cedo ou tarde, de alguma forma, isso vai acontecer. E é com essas ideias e outras que ele, por não estar sendo ouvido, por tudo que ele está fazendo não está sendo suficiente, que ele leva a fazer isso. E em um determinado momento da trama, a gente vê uma personagem que literalmente passou por isso. E a gente, através dela, entende um pouquinho do que ele está passando. Porque, de alguma forma, ele se sente responsável pelas atitudes erradas das outras pessoas. E ela fala e deixa muito claro para ele: a culpa não é sua. Como também a culpa não foi dela. Que foi responsável é que tem que pagar. É essa pessoa que tem que sentir culpa por estar fazendo algum mal, se responsabilizar. E é isso que está faltando, uma responsabilidade pelas ações que cada pessoa está causando no mundo. E por muitas vezes a gente não está tendo. A gente está tendo muitas pessoas tentando mudar e outras pessoas tentando matar. E aqui esse episódio foi uma oportunidade perfeita para a gente conhecer um pouco mais da morte, essa perpétua que de uma forma direta determina quem vive, quem não vive, e ela está no seu dia de folga. E é muito interessante porque nas HQs, em um especial dela, ela explica o porquê que ela faz isso. E que tem muito a ver no seu início do seu trabalho, com uma morte que no começo ela não queria, mas acabou sendo um propósito maior. Ela já tirou férias por muitos dias e isso causou um cataclismo no mundo, porque muita gente não morria. Então aí ela entendeu o seu propósito como uma perpétua aí sobre o seu domínio e que ela precisava realmente voltar e fazer as suas coisas. E aqui, dentre todos esses grandes dias, dessas grandes reflexões, ela pegou e fez o quê? Pelo menos 24 horas eu vou me sentir humana, me dar essa oportunidade de sentir essa humana, me experienciar para poder conversar sobre a humanidade, aprender sobre a humanidade, sobre aquela época atual e também poder ser esse aporte seguro, fazer com que as pessoas tenham uma passagem um pouco mais tranquila e não tão pesarosa quanto costuma ser em determinadas culturas. Para mim, o título do episódio ser o alto preço da vida nunca quis dizer necessariamente sobre o nosso personagem em si. 3 vieses da realidade. A gente tem o humano, a gente tem a imortal e a gente tem a perpétua, que está acima de todos. E como todos lidam com essa coisa da vida. E aqui a personagem que mais que a gente vê isso, esse significado do alto preço da vida, é justamente a Hit, que de alguma forma ela conseguiu burlar a morte e
ficar viva. E ao mesmo tempo a gente vê essa busca dela pela alma dela. E ao mesmo tempo como tudo isso se encaixa, porque a gente vê que ela quer trazer a alma dela de volta justamente para se reconectar com ela mesma, para ela lembrar do que ela foi e do que ela é agora e por que teve que ser assim, não teve que ser diferente de outra forma. E aqui a gente vê o nosso personagem também refletindo sobre isso logo depois do final, com tudo que aconteceu com a questão da morte e também da nossa partida inestimável da nossa Didi. E depois desse momento com a Hit, né, e com a antiga Didi, né, que foi embora, e toda essa conversa com a amiga dele, a gente tem algo aqui que me lembrou muito o que o Saladin sempre procurou quando ele vai encontrar com a humanidade, né? Essa busca da humanidade dele, que é essa oportunidade de recomeçar e poder seguir em frente, sabe? Poder ter falhado muito e mesmo assim procurar uma oportunidade pelo que viver. E aqui ele tem isso, depois dessa perda, depois desse término, ele olha para a vida e ele se permite em busca de um novo amor com 3 cubos de açúcar. E aqui depois a gente vê esses momentos finais que a gente tem desse universo, que é a morte conversando com a morte. E algo muito interessante que a gente vê com a questão das moedas é que ela tem um simbolismo muito interessante com propriamente a questão da morte, porque as moedas na Grécia Antiga elas representam uma forma, uma prática, né, de que se você levar moedas quando for fazer a passagem, isso vai te ajudar a fazer uma passagem mais tranquila, mais leve, sem nenhum percalço e poder seguir em frente, ou também servir para pagar o barqueiro para te levar para essa passagem pelo rio e que você não tenha que nadar por ele e acabar se perdendo para todo o sempre. Depois de tudo isso que a gente viu na jornada da morte como humana, eu venho trazer 2 perguntas para vocês. Pelo que vale a pena viver e o que vocês fariam se tivessem as mesmas 24 horas da morte? Então, gente, não pense muito ao responder. Vão aqui nos comentários e escrevam. Vamos fazer esse assunto render bastante e a gente poder conversar mais abertamente sobre a questão da morte, que geralmente em alguns lugares e até aqui no Brasil, em algumas religiões, esse ponto ainda é um tabu. O universo de Sandman vai deixar saudades, pelo menos para mim vai deixar muitas saudades, porque foi uma aula de texto, foi uma aula sobre a vida, trouxe muitos ensinamentos, realmente desmistificou a questão da morte, que é tabu para muitos lugares, o que é incrível demais, traz muitas discussões e conversas e é maravilhoso isso. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos, curtem, comentem bastante e até a próxima, gente. Tchau.